Você gosta de correr com música? Não gosta? Eu vou-lhe dar todos os prós e contras de correr com música. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. Existem muitos corredores que gostam de correr com música. Outros não gostam. Pois há uns que não querem que os outros corram com música, outros querem que convencer toda a gente a correr com música. Agora, isto não é um tema polémico. É, quem gosta de correr com música, corre com música, quem não gosta, não corre. É simples assim. Bem, mas eu vou-vos explicar algumas vantagens, alguns benefícios e algumas coisas não tão positivas de correr com música. Corrida é uma atividade cansativa, cansa, não é fácil correr, e existem alguns estudos que dizem que ao correr com música nós conseguimos distrair-nos daquela dor, daquele sofrimento que nós estamos a sentir e torna as coisas um pouco mais fáceis. Desta forma, se vai fazer um treino longo e se pensa que vai ser um treino bem complicado, então não faz mal nenhum em experimentar correr com música, porque provavelmente vai conseguir distrair-se ao longo do treino e não pensar tanto no que está a sofrer, e provavelmente vai conseguir reduzir o cansaço durante o treino. Experimente, pode ser que funcione consigo. Como disse há pouco, correr com música distrai-nos e nós entramos num mundo assim um pouco paralelo e acabamos por reduzir a nossa sensação de cansaço e de sofrimento. No entanto, correr com música, essa distração pode ser positiva ou negativa, porque nós podemos estar a pensar fazer um determinado ritmo, se nos distraímos e a música fica um pouco mais calma, acabamos por baixar muito o ritmo e nem damos por isso. Da mesma forma que pode ser positiva se nós nos distraímos nos nossos pensamentos, e entretanto a música acelera um pouco e nós aumentamos o ritmo. Portanto, acaba por nós termos que ter algum cuidado com a playlist, com as músicas que nós vamos ouvir, para que elas sejam mais adequadas para o tipo de treino que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer um longo, não faz sentido nós irmos com música muito acelerada, porque depois nós começamos a acelerar muito e, apesar da música nos distrair e nos reduzir um pouco o cansaço existe na mesma, e portanto, se nós vamos muito rápidos, acabamos por não conseguir terminar o treino. Da mesma forma que, se nós vamos fazer um treino rápido, não podemos ir com uma música que nos vai adormecer. Temos que ir com uma música que nos vai acelerar o ritmo e que nos ajude a manter aquele ritmo que nós pretendemos. Outra utilização da música ao correr é, por exemplo, para corredores que pretendem aumentar a sua passada de corrida. Aqueles corredores que querem passar para as tais, para aquele número mágico das 180 passadas por minuto. E existem músicas que têm aquele ritmo que é um ritmo muito próximo daquela passada que nós pretendemos, das 180 passos por minuto. E, portanto, esta é uma utilidade de nós corrermos ao ritmo daquela música, que nos vai ajudar a manter aquela passada que nós pretendemos atingir. Correr com uma música naquele ritmo das 180 passos por minuto é bem mais agradável do que correr com um metrónomo. Está ali o pip, 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 que é muito desagradável e que não é nada confortável. Existem muitos corredores que não gostam de correr com música, e o principal argumento que utilizam é que não conseguem sentir como o corpo está a reagir. Por exemplo, nós com música não conseguimos ouvir os passos do pé a bater no chão, e não conseguimos ter a noção se estamos a bater com muita força. É que se estamos a bater com muita força, provavelmente estamos com um impacto muito grande, e isso não é positivo. E portanto nós conseguimos
se corrermos sem música, ouvir melhor os passos, sentir melhor a respiração e não nos distraímos tanto. E, portanto, começamos a notar como é que está a nossa postura, como é que está o nosso movimento dos braços, como é que está a forma de correr. E, portanto, existem muitos corredores que não gostam de correr com música porque gostam de sentir o corpo e com a música não conseguem fazer isso. Além disso, quando se corre no meio da natureza, também é muito, muito interessante nós corrermos com aquele silêncio, com os sons da floresta, e estar a correr com música nesses ambientes, acabamos por desperdiçar uma boa oportunidade de estarmos em contacto com a natureza. Também em termos de segurança, também se deve ter muito cuidado com a utilização de música, porque nós muitas vezes estamos com os fones de ouvido e às vezes até temos um volume muito alto e podemos não ouvir um carro que venha a passar, uma pessoa que vá avisar de qualquer coisa, e portanto deve-se ter muito cuidado com isso, porque não conseguimos ouvir, acabamos por não ser alertados por uma buzina de um carro, por qualquer coisa que esteja a ocorrer no nosso ambiente, e isso pode pôr em causa a nossa segurança. Pessoalmente, eu tenho algumas fases em que gosto de correr com música, outras fases em que não gosto de correr com música. Depende da altura do ano, depende do tipo de treinos que faço. Se os treinos que faço são treinos assim um bocadinho mais longos, dá jeito ouvir música porque nos distrai um pouco e nos ajuda a passar o tempo. Muitas vezes é difícil, às vezes num treino longo, nós estarmos muito tempo a correr, e a música ajuda-nos a passar o tempo. Além disso, até dá para nós estudarmos algumas coisas, às vezes ouvir alguns podcasts com temas que nós andamos a aprender, às vezes até cursos de línguas nós conseguimos ouvir durante a corrida, e portanto pode ser uma forma também de nós nos cultivarmos e de não só ouvir música, mas ouvir alguns documentários, algumas coisas sobre alguns temas que achemos interessante ouvir. Olha, um tema interessante é, por exemplo, se tiverem a possibilidade de ouvir os vídeos aqui da Academia da Corrida, é uma boa alternativa, ouvir os nossos vídeos com as nossas dicas. Portanto, isso pode ser muito útil ouvirem durante os treinos. Quando eu comecei a correr, é curioso que eu estava numa fase em que ouvia muito Led Zeppelin, e lembro-me perfeitamente daquele período em que comecei a correr e depois tive a primeira prova e fui ouvir o álbum do Best Of dos Led Zeppelin, e há pouco tempo estava a correr, estava a ouvir rádio, numa rádio qualquer, e tocou uma música dos Led Zeppelin, e aquilo quase que me emocionou, porque me fez lembrar daqueles treinos, daquela primeira prova que eu fiz, e foi muito emocionante. E provavelmente já aconteceu isso convosco, vocês a ver uma altura da vossa vida em que vocês estão a ouvir uma determinada música, ou uma determinada banda, ou um determinado cantor, e passados uns anos vocês estão a correr e de repente aparece essa música e lembrarem-se, terem uma sensação de nostalgia sobre o passado, e isto foi muito interessante esse momento, porque fiquei mesmo emocionado com a música, não é? Porque fez-me lembrar todo o início, quando eu comecei a correr. Foi muito interessante. Resumindo, a música pode ser uma ferramenta que pode ser usada pelo corredor nos momentos em que melhor funciona para ele. Se funciona para um corredor que vai fazer um treino longo, então esse corredor deve fazer um treino longo. Se há corredores que não funcionam, não usem música. E portanto, cada corredor tem as suas coisas. Há pessoas que gostam
de uma determinada marca de carboidratos, outros não gostam, uns gostam de calções, outros gostam de bermudas, outros gostam de boné, outros não gostam de boné, uns gostam de levar mochila, outros não gostam de levar mochila. Portanto, a música é igual e, portanto, vejam se funciona. Se funcionar, usem, se não funcionar, não usem. Não é um tema polémico, é um tema que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, não há que criar polémica onde ela não existe. Bem, o nosso vídeo hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado, que deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem as notificações e ouçam os nossos vídeos quando forem correr, experimentem, vão ver que vai ser muito útil e que são muito interessantes. Vá, até à próxima!